E muitas vezes eu estou falando aqui e você que está me ouvindo pode ser essa pessoa tóxica. Às vezes a gente fica tentando lembrar de alguém, né, durante a mensagem. Para quem será? Né? Quem será que poderia se enquadrar aqui? Talvez seja você mesmo. Talvez você tenha sido na vida de alguém essa pessoa negativa, essa pessoa que gosta de contenda, que gosta de confusão, que sempre enxerga a vida por uma ótica negativa. A paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Esse é o nosso momento de oração e de reflexão na palavra do Senhor. Eu agradeço a você, se você puder nos ajudar a fazer com que essa mensagem alcance muito mais pessoas. E como que você pode fazer isso? Deixando o seu like aqui no vídeo, se inscrevendo no nosso canal. Tem muitas pessoas que passam aqui, que ouvem as nossas mensagens, as reflexões, mas não são inscritas no canal. Então eu peço que você se inscreva, em nome de Jesus. Isso nos ajuda muito. E compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Copie o link dessa transmissão e coloca lá no grupo da sua família, no grupo da sua igreja, para que muitas vidas sejam abençoadas. Amém? Se você puder e quiser apoiar o nosso projeto de uma forma ainda mais direta, se torne membro do canal, porque assim você vai estar nos ajudando. Obrigado, irmã Andréia Santos, pela contribuição aqui através do Superchat. Que Deus abençoe poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. E desde já eu quero agradecer a todos que já são inscritos, que compartilham as mensagens, aqueles que mandam nos grupos. Tem pessoas que têm grupos exclusivos para as mensagens Minuto com Deus. E a gente recebe muitos testemunhos aqui de como as pessoas são impactadas pela palavra do Senhor. Nós estamos usando as redes sociais para fazer algo precioso, que é semear essa semente valiosa que é a palavra de Deus. Amém? Se o Espírito Santo está falando com você a respeito disso, talvez você é que precise dessas mudanças. Enfim, nós convivemos com pessoas tóxicas o tempo todo, seja no trabalho, seja em algum evento do qual nós vamos participar, seja na família, na escola, na igreja, como tem pessoas difíceis na igreja. E eu coloquei a pergunta aqui no começo, eu deixei essa pergunta no começo, sobre esse assunto. Você lida com esse tipo de pessoas na sua vida? Como você faz para lidar com elas? Eu queria que você comentasse aqui, porque o seu comentário pode ajudar depois quem ler esse comentário. Como você faz para isso não te influenciar tanto? Como qualquer tipo de toxina, nós precisamos saber evitar ou limitar ao máximo a nossa exposição a essas pessoas. Ou em alguns casos mais extremos, nós até devemos cortar laços. Como eu falei, respeitando, né, os padrões aí de relações familiares que nós temos. Tem coisa que eu não tenho como fazer. Mas nós precisamos proteger a nossa mente, o nosso emocional contra a influência dessas pessoas difíceis. Porque senão nós acabamos adoecendo o nosso lado emocional por conta da negatividade dessas pessoas. Então, o objetivo dessa palavra é, nesse primeiro momento, fazer com que você identifique se você está convivendo com pessoas tóxicas e, na medida do possível, possa evitar o contato com elas, e fazer também com que você identifique se você tem sido essa pessoa tóxica. Talvez você descobriu que você é, sim, essa pessoa difícil de lidar. Presta atenção. Se você brigou com todo mundo,
talvez o problema não seja todo mundo, talvez o problema seja você. Se você vê problema em tudo, talvez o problema esteja nos seus olhos, na maneira como você tem enxergado a vida. Amém? Receba aí essa palavra também em nome de Jesus. Às vezes a gente vem para o momento da oração, irmãos, aqui à noite, esperando somente a promessa de Deus. A promessa eu liberei para você aqui. A promessa aqui que eu li em Isaías 58. Mas eu quero que você esteja também com o coração ensinável também para receber aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. Enfim, nós lidamos com pessoas difíceis em qualquer âmbito de relacionamento, seja no nosso trabalho. Às vezes o seu chefe é uma pessoa difícil. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir conta. E aí você vai ficar desempregado porque uma pessoa é negativa. Se você puder mudar de setor, se tiver essa oportunidade, faça isso. Agora, se você, entre ficar desempregado e ter que lidar com uma pessoa negativa, eu acho que é melhor você aprender a lidar com essa pessoa negativa e não permitir que a negatividade dela afete o seu humor. Às vezes a gente lida no trabalho com pessoas difíceis, com clientes difíceis, com pessoas que nos tiram do sério, e aí a gente chega em casa, sem perceber, a gente descarrega a nossa insatisfação, a nossa ira, a nossa indignação nas pessoas da nossa família, que não tem nada a ver com aquela situação. Então, é preciso que você perceba isso. Nós precisamos aprender a conviver com pessoas difíceis sem permitir que sejamos influenciados por elas. Bom, eu anotei aqui algumas características de pessoas difíceis, de pessoas tóxicas, para você poder identificar. Primeiro, elas são pessoas arrogantes. Existe uma diferença entre a confiança e a arrogância. A confiança, ela inspira pessoas. Quando você convive com alguém confiante, você é inspirado por essa pessoa. Mas quando você convive com alguém arrogante, você se sente intimidado. Então, a confiança inspira, a arrogância intimida. Pessoas arrogantes, elas sempre acham que sabem mais do que você. Elas se sentem superiores aos outros. Elas sempre deixam elas querem deixar aquela sensação de que sabem algo a mais do que você. Sempre elas querem se sobressair. Em qualquer assunto que você abordar com ela, ela sempre vai se fazer de entendida, porque ela é arrogante. Ela sempre vai dizer que está certa e quase nunca vai reconhecer os seus erros. Por isso ela é arrogante. Pessoas difíceis, elas sempre se fazem de vítimas. Presta atenção, estamos identificando aqui características de pessoas difíceis, para você identificar. E à medida em que você for identificando isso, você pode colocar, sim, eu convivo com pessoas assim. E se você puder nos dizer, diga como você faz para lidar com isso, tá? São pessoas que sempre se fazem de vítimas. Uma das piores pessoas que você pode encontrar na vida são essas, que sempre se vitimizam. São pessoas que olham para os seus próprios erros, mas não os reconhecem. Elas sempre querem encontrar alguém para culpar. Elas nunca se responsabilizam pela vida delas. Eu sei que existem coisas na nossa vida que nós não temos controle. Algumas situações nos atropelaram na vida. A perda de um pai, a
perda de alguém, uma doença que você teve que enfrentar, o lugar onde você morou, a família onde você foi criado, criada. Essas coisas nós não tivemos controle sobre elas. Ninguém escolheu a família onde nasceu. Ninguém escolheu ser abandonado pela mãe, pelo pai. Só que nós não podemos passar a vida nos vitimizando, sempre nos fazendo de vítimas. Em algumas situações da vida nós fomos vítimas, mas em outras, muitas vezes, nós estamos nos vitimizando. E pessoas tóxicas se vitimizam o tempo todo. Elas têm aquela síndrome de que todo mundo está perseguindo elas, sabe? A pessoa dá um bom dia para outra, aí ela já pensa assim, por que ela está me dando bom dia? Por que ela se dirigiu a mim? Por que ela deu esse sorriso? Sabe? Ela sempre procura um inimigo. Ela está sempre à procura de um inimigo, porque ela se vitimiza, ela precisa ser a vítima na história. Pessoas difíceis também têm uma grande tendência a serem controladoras. Elas querem ter o controle da situação. Mesmo que naquele momento haja alguém mais capacitado do que ela para um determinado assunto, ela quer controlar a situação. Elas pensam que sabem tudo e que sabem a melhor maneira de fazer qualquer coisa. Mas no fundo, elas são pessoas extremamente inseguras. O problema é que quando você está rodeado por pessoas assim, por pessoas difíceis, você nunca vai ter a chance de dar a sua opinião ou de ser escutado. Ou seja, as pessoas difíceis, quando convivem com a gente, de acordo com o grau de convivência, elas podem abafar o nosso potencial por causa da necessidade que ela tem de ser a protagonista em todos os momentos, em todas as situações. Às vezes, você pode ter até uma boa ideia, mas como aquela ideia não partiu da pessoa tóxica, da pessoa difícil, ela não vai aceitar, só porque a ideia veio de você. Então o seu potencial ele vai ficar abafado.